Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Vamos hoje estudar a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Esta carta tem um tom de despedida. Ele já havia entendido da parte de Deus que chegaria o seu momento derradeiro, que ele seria então martirizado. Desta forma, o apóstolo Pedro escreve essa carta na ideia de eternizar os seus ensinamentos para que a igreja que viesse posteriormente a ele também tivesse acesso a toda a revelação que ele recebeu da parte de Deus e as instruções que ele tinha para dar àquelas igrejas. Ele faz nesta carta alusão aos falsos mestres que haviam entrado na igreja. Ele diz que a igreja era amadurecida, era uma igreja que estava crescendo na fé, estava firmada naquelas coisas que haviam sido ensinados, mas que haviam falsos mestres ali no meio que estavam promovendo uma série de heresias, e ele escreve essa pequena carta para corrigir cada um desses ensinamentos e enfatizar mais uma vez a perseverança. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo no primeiro capítulo desta carta. Neste primeiro capítulo, Pedro se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus. Ele dá então as suas credenciais. O intervalo entre a primeira carta e a segunda não é muito longo. E a ideia aqui é que Nero está intensificando a perseguição contra a igreja. A história nos conta que o martírio de Pedro foi uma crucificação de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ser crucificado como Cristo Jesus. Ele escreve essa carta entendendo isso da parte de Deus, que haveria de viver esse momento, mas o seu coração está entusiasmado de tantas bênçãos que ele recebeu da parte de Deus. Ele começa a sua carta falando tudo aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus: vida, piedade, conhecimento, forças para vencer esse sistema maligno, fugir do pecado. E ele nos convida então a acrescentarmos na nossa vida tudo aquilo que Paulo propôs lá em Gálatas quando falava sobre o fruto do Espírito. Leia comigo. Verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ele nos apresenta aqui, então, esses 7 itens que são indispensáveis na caminhada cristã: virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Cada um destes elementos deveriam constituir o caráter, a habilidade de um cristão. Ele vai nos dizer que se essas coisas existirem em nossa vida, nós não somos inoperantes ou infrutíferos. Se tivermos cada um desses elementos, as nossas obras aqui nessa terra com certeza trarão glórias ao Senhor. Mas todo aquele que não consegue viver uma vida de domínio próprio, de piedade, de amor, de fraternidade, esse está cego, de acordo com o apóstolo Pedro, e está vivendo então na prática dos antigos pecados. Os pecados nos impedem de amadurecer na fé. O pecado nos impede de amar, de ter domínio próprio, de conhecer mais a Deus, de exercer piedade. É essa natureza pecaminosa arraigada em nosso ser que nos impede de avançar rumo a tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o que eu e você devemos fazer? Nos empenhar, é o que o apóstolo Pedro disse no verso 5. É necessário um esforço, é necessário uma busca da nossa parte para que essas coisas sejam geradas. Disciplina espiritual é a palavra-chave para que eu e você alcancemos a maturidade na fé. A partir então do verso 12, ele vai falar a respeito do seu martírio, daquilo que Deus havia revelado ao seu coração, e ele manifesta então o propósito da escrita desta carta e faz um alerta muito importante aos falsos mestres que queriam negar o fato de Cristo Jesus ter ressuscitado. Ele então dá o seu testemunho pessoal, ele era testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Vamos ler então esse texto. Verso 12. Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo,
despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pedro deixa muito claro que tudo aquilo que ele vai começar a falar agora, os irmãos já sabiam, estavam solidificados em seus corações, já estavam firmados nesta verdade, mas ele fazia questão de mencionar. Uma vez que ele entendia que chegava o momento da sua partida, de deixar esse tabernáculo como Jesus já havia revelado ao seu coração, ele faz questão de enfatizar que ele vai fazer o possível para deixar registrado, para que as gerações futuras não venham a se esquecer de tudo aquilo que foi vivenciado neste primeiro século, com a presença de Cristo Jesus corporalmente aqui nesta terra e a formação da igreja. Pedro entendia que era importante deixar esses registros. Ele escreve então essas duas cartas focando nisto, para que as gerações futuras não ficassem às cegas. Ele faz questão então de começar a combater a heresia da época, que diziam que a ressurreição de Cristo foi simplesmente inventada, era uma fábula criada pelos apóstolos. Nós temos inúmeras evidências internas e externas a esse texto que corroboram a ideia de que sim, Cristo Jesus ressuscitou. Não era possível que discípulos tão acovardados, que haviam deixado a caminhada com o Mestre e voltado para os seus afazeres, como a pesca e tantas outras coisas, do nada se unissem novamente e entregassem a própria vida a esta convicção de que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não fazia sentido Pedro continuar a jornada, uma vez que ele se sentia traidor de Cristo por ter negado ele 3 vezes, e o texto bíblico vai nos falar que ele volta a pescar, outros discípulos voltaram para a sua terra natal. Então, diante de cada um destes fatos, nós percebemos nitidamente que ninguém retornaria mais uma vez para Jerusalém, foram encorajados para criar uma história e entregar a própria vida por essa história. Nós entendemos claramente que diante desta ressurreição de Cristo Jesus e a promessa da sua vinda vindoura, esses irmãos foram contagiados, foram solidificados na fé, eles foram cheios de uma intrepidez para pregar o evangelho, que se contradiz às suas posturas anteriores. Então, nitidamente, tudo isso que Pedro está testemunhando aqui, dizendo eu vi com os meus próprios olhos, serve para que eu e você tenhamos esta realidade firme em nosso coração. O nosso Deus venceu a morte e em breve ele voltará. Pedro diz que viu ele ser glorificado quando ouviu dos altos céus a voz que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. O apóstolo Pedro, então, termina esse seu primeiro capítulo fazendo menção às escrituras dos profetas, dizendo que toda a profecia não foi proferida simplesmente de acordo com a vontade humana, mas foi o próprio Deus dirigindo cada um destes homens. E ele pede para que nós venhamos a analisar as profecias, a ficarmos atentos a elas, que elas sirvam como base para a nossa jornada. O apóstolo Pedro, então, nesse tom de despedida, mas ao mesmo tempo de fortalecimento de fé, fala ao nosso coração no dia de hoje que eu e você precisamos continuar crendo em tudo aquilo que nos foi proposto.
Temos que continuar firmados nas mesmas coisas que ouvimos, sabe? Talvez você que esteja comigo aqui desde o primeiro episódio, lá em Gálatas, até o dia de hoje, tenha escutado temas repetidos, como perseverança, como justificação por meio da fé e tantas outras coisas, sabe? É muito importante a gente entender que a repetição desses temas solidifica a nossa fé. Precisamos constantemente professar esses credos, precisamos constantemente reafirmar a nossa fé nesse mundo que tenta a todo custo minar a nossa capacidade de crer e de se relacionar com Deus. A minha oração no dia de hoje é que você mais uma vez se volte completamente para o Senhor e creia. Creia nos profetas, creia nas Escrituras, pois ela tem poder para transformar a nossa vida e nos levar ao Pai. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. É uma alegria ter você aqui todas as noites às 9h30, episódio novo. Até amanhã.